Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e hoje estarei falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá. Entrada de Jesus em Jerusalém. E dito isto prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Interessante. Então, Jesus agora já estava indo em direção a Jerusalém, e provavelmente alguns dias, aí uns 6, 7 dias antes da sua morte, que seria na Páscoa, e ele vai subindo para Jerusalém. Ele estava ali na região de Jericó e próximo ao Mar Morto. Nós sabemos que ali é uma parte que é uma depressão. Então, o Mar Morto, por exemplo, está aí 400 metros abaixo do nível do mar. Então, ele sobe ali da região próxima ao Mar Morto, que é Jericó, e vai em direção a Jerusalém. E tem uma aldeia que ela está bem próxima, pertinho ali de Jerusalém, que é a aldeia de Betânia. Nesta aldeia residia também Marta, Maria e Lázaro. E quando eles estavam aproximando, Jesus ele pede para que os discípulos eles fossem até a aldeia. E ali eles encontraram um jumentinho. Interessante que Lucas pontua que este jumentinho que jamais homem algum montou. Interessante. Homem algum montou. Ou seja, era um animal jovem ainda. Por isso que foi colocado aí um jumentinho. Para ir justamente se cumprir o que fora dito pelos profetas. Tem lá, trouxeram em Mateus, deixa eu ver se é Mateus, tem Mateus 21:4. Ora, isso aconteceu para que se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que te vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Interessante. Cria de animal de carga. Então, é um jumentinho. A palavra grega aí é polos, é um potro, um filhote, é um burrinho, uma criatura nova. E ele pontua que jamais homem montou. E interessante ainda é que, olha só o que Jesus diz para os discípulos que foram buscar este animal. Se alguém vos perguntar: por que soltais? Por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele, mais nada.
Interessante. Mais nada. Se alguém me perguntar, por que vocês estão levando esse jumentinho? Não, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Aí a palavra grega luo, é libertar. Por que o soltais? Responderam do mesmo jeito. Interessante, é do mesmo jeito que o Senhor disse, aconteceu. Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Interessante, olha só. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele. Então colocaram as vestes, os discípulos trouxeram o animal e colocaram as vestes sobre este animal. Provavelmente ele não tinha uma sela, não tinha ali uma sela, e colocaram as vestes ali para cobrir o pelo do animal. E depois de terem feito isso, eles ainda ajudaram a Jesus a montar naquele animal. E continua o texto. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. Lá em João 12 também fala sobre isso. Evangelho segundo escreveu João 12 diz lá a entrada. No dia seguinte, numerosa multidão. Também o Evangelho de João, ele traz, interessante que ele traz esta mesma passagem. E eles estendiam as suas vestes. Vestes aqui, na língua grega, é rimachon. Rimachon é uma capa, geralmente uma capa que as pessoas usavam, um manto, uma túnica. Era uma vestimenta exterior. Não é que eles ficavam nus, não. Eles tinham uma espécie de capa que vestia por cima da outra veste principal. E eles tiravam esta capa, ou esta vestimenta exterior, e estendiam no caminho. É interessante o costume. E quando isso é porque a passagem ela demonstra que Jesus era o rei para cumprir aquilo que o profeta disse, como foi dito lá em cima. Eu li a passagem de Mateus, justamente para cumprir o que o profeta disse. E aproximava-se, vamos continuar lendo aí, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Interessante que isso também está lá em Salmos: bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Então eles estavam aí repetindo um salmo, o Salmo 118. Claro, neste período aí não tinha esta ideia, ou melhor, não tinha essa divisão de capítulos, de versículos na época de Jesus. Os salmos eram um rolo e não tinha essa divisão que hoje nós temos. Isso aí, essa divisão que igual nós temos hoje em nossas Bíblias, essa divisão ela foi feita aí na Idade Média por um monge. Então não tinha isso.
essa divisão, essa facilidade nós temos hoje. Então, era um rolo e tinha lá os salmos. E com certeza o povo ali, eles estavam repetindo os salmos naquele momento em que Jesus ele entrava ali, descia ali o Monte das Oliveiras. Interessante que a palavra jubilosa aí, a grega é hairo. Hairo é estar contente, extremamente alegre. Então a multidão dos discípulos passou de forma extremamente alegre a louvar aí, a bendizer o nome de Deus em alta voz. Alta aí é alta mesmo, porque a palavra grega usada para alta, esta aí eu coloquei do lado direito, megas, voz aí é fonê, som, por todos os milagres que ele tinha dito, visto. E ele dizendo, bendito aí é o logel, é louvado é o rei que vem em nome do Senhor. E ele coloca paz aí, eirene. Essa paz aí não é ausência de guerra, é um estado de tranquilidade. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha só. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão. Então, ali no meio daquela multidão que estava olhando tudo aquilo, Jesus passando, esses homens, eles pedem a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. Interessante, repreende os teus discípulos. Por quê? Porque eles estavam fazendo barulhão daquele, chegando em Jerusalém. Repreende os teus discípulos. E ele respondeu. Então Jesus responde ao pedido dos fariseus que estavam ali no meio da multidão, que estavam observando tudo aquilo que estava acontecendo. Asseguro que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Interessante que tem um texto lá em Abacuque, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ele usa algumas figuras de linguagem para ilustrar algo. Então, olha, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui, esse pequeno texto aqui, eu já vi muitas interpretações. É que próximo ali de Jesus tinha algumas pedras que tinha algo escrito, e assim vai. As pedras seriam os gentios, e assim, então, na verdade, nós não sabemos o que Jesus realmente queria. Só diz o seguinte, se estes se calarem, ou seja, os meus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Seria uma hipérbole, algo exagerado? Pedra é um ser inanimado. Não é um ser, é um objeto inanimado, não tem vida. É um objeto. Então, será que seria um exagero de Jesus? Olha, se estes aqui calarem, os meus discípulos pararem de gritar, de falar, as pedras, um objeto inanimado vai clamar. Nós não sabemos ao certo. Qualquer interpretação, por isso que tem N interpretações. N interpretações. Então, por isso que ninguém chega a um consenso. Uns acham que é isso, outros acham que... Então, como não foi explicado, nós não podemos dar uma interpretação. Provavelmente, talvez seja isso, não sei. Então, vamos lá. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Interessante. O fato é que o povo de Israel, eles estavam
tão cegos espiritualmente, tão cegos, é que os seus olhos estavam fechados. Eles estavam com a mente totalmente fechada com relação à pessoa de Jesus, aquele homem que ali estava. Eles não sabiam que aquele homem ali era o Mashiach e que veio justamente para a nação de Israel. E eles não compreenderam, não compreenderam. Por isso que ele diz, olha, e dizia, se conheceras. É uma conjunção aí, e tem aí o se, tem uma conjunção demonstrativa e neutra, que desde que, aí é traduzido por mas desde que, se vocês conhecerem, aí tem a conjunção de condicionalidade. Então tem uma conjunção demonstrativa e tem uma conjunção de condicionalidade na língua grega, que é o roti, ei. Então aqui legon é falar. Então aqui, legon, roti, ei, egnos. Egnos aí vem a palavra gnosco. O verbo aí é conhecer, chegar a ter conhecimento, entendimento. Olha, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. E ele continua. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então a mente do povo judeu estava tão fechada, um coração tão duro, que eles não compreenderam quem era Jesus, a verdadeira paz que estava entrando ali, o verdadeiro rei que estaria dando início a um reinado, o reinado eterno, e no futuro esse reinado seria entregue na mão do próprio Pai, conforme a carta de Paulo aos 1 Coríntios, que diz que após eliminar todos os inimigos, ele entregaria o reino dele nas mãos do Pai. E aí Jesus, olha, se vocês compreendessem, porque dias virão dias. Ele estava falando o quê? Do ano 70, quando o exército romano, eles cercariam Jerusalém, arrasariam com Israel, cercariam Jerusalém, destruiriam o templo, destruiriam a cidade, fariam uma destruição total. Eliminaria dezenas, centenas, milhares de vidas neste cerco, no ano 70. Ali te arrasarão. Arrasar aí é atirar ao chão, deixar as construções tudo destruída, e aos teus filhos dentro de ti. E depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Lá em João, também Jesus ele faz algo dessa natureza. Logo no início do ministério de Jesus encontrou também os vendilhões ali no templo. Lá, você dá uma olhadinha em capítulo 2 do Evangelho de João, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores aceitaram. Ele faz um azorrague e expulsa os vendilhões do templo. E agora, passaram-se aí 3 anos e alguma coisa, e eles continuavam da mesma forma, do mesmo jeito. Jesus os encontrou como foi 3 anos anteriores. Estavam usando as dependências do templo para fazer comércio. E novamente Jesus disse, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes
em covil de salteadores. Está escrito. Então, ele diz, está escrito que a minha casa, lá em Reis, para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali para ouvires a oração e o teu servo fizer neste lugar. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 29, está escrito desta forma. Com certeza Jesus está pegando isso que está escrito lá em 1 Reis e repetindo, olha, está escrito, a minha casa, está falando do tabernáculo, oikos, casa, será casa de oração. Mas vós, ou seja, os fariseus ali, os religiosos, tinham transformado ela em espeilaion, covil, é uma caverna, um esconderijo de lestes, ladrões, saqueadores, bandidos. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Aqui tinha escribas, os principais sacerdotes, que eram aí provavelmente o sinédrio, ou melhor, provavelmente aí os maiorais do povo, que provavelmente era o sinédrio, os principais sacerdotes, que era o sumo sacerdote. Na época de Jesus tinham dois sumos sacerdotes. Esses homens, esses religiosos, devido à atitude de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo, porque eles eram somente religiosos de fachada, eles diziam que serviam a Deus, mas somente para aparecer, que na essência eles não tinham nada, e Deus não quer nada de fachada, nem a religião hipócrita. O Senhor quer que nós o adoremos com sinceridade, de inteireza de coração. Por isso que esses homens aqui queriam eliminá-lo aí é exterminar com Jesus. Contudo, não atinavam aí a palavra grega eurisco, eles não tinham encontrado ainda, descobrido uma maneira de como fazer isso. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Interessante. O povo, eles ficavam ali ouvindo a mensagem de Jesus. O povo gostava da mensagem de Jesus. Por isso que eles ainda temiam o povo. Veja que esses escribas, os fariseus, os religiosos da época, eles estavam preocupados com as suas reputações. Aquilo que a religião poderia trazer de benefício. Porque eles queriam o quê? A confiança do povo. Eles não queriam perder a confiança do povo. Eles queriam continuar ali, tendo a confiança do povo, o povo trazendo os dízimos, as ofertas, negociando ali no templo e eles tendo dinheiro. Então veja bem como é que funciona a religião falsa. Mas eles não sabiam como fazer isso, mas eles queriam fazer. E no próximo vídeo, deixa eu voltar aqui para a minha câmera principal. No próximo vídeo eu estarei aí dando continuidade e estarei entrando no capítulo 20. Capítulo 20, a autoridade de Jesus, ela vai ser questionada. Capítulo 20, a autoridade de Jesus, com qual autoridade ele fazia isso, vai ser questionada por estes homens. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus.